Então vamos começar a aula hoje com um dia dedicado à terapia intensiva, que tem caído também ultimamente em prova. Eu vou falar de choque para vocês, tá? Essa é uma aula em que nós vamos descrever todos os tipos de choque, tá? Depois vamos falar sobre parada cardíaca, né? Que a maioria aqui já sabe a conduta, já sabe o que fazer, etc. Vamos só fazer uma revisão. Agora, choque não. Choque tem coisas aqui que a gente não costuma ler, principalmente no que se refere a choque séptico, que tem algumas novidades que eu vou falar no segundo tempo de aula. Gente, diz uma coisa. Vamos começar aqui, então. Vamos começar a aula. Você foi chamado no plantão geral pela enfermagem. Doutor, olha só. Dá um pulinho aqui que o paciente do leite 5 está chocado. Você. Vamos lá, né? Aconteceu alguma coisa com ele? Está chocado? Não, meu. Está chocado. Está com a pressão baixa. Aí você chega lá, afere a pressão arterial dele pelo esfigmomanômetro. Ele está com 80 de sistólica, né? Mas esse paciente está conversando com você, tá? Tranquilo, extremidades aquecidas, enchimento capilar normal, mantém um bom débito urinário, urinou, urinei, né? Mas vem cá, que pressão é essa sua? Ah, doutor, é assim mesmo, a minha pressão sempre foi meio baixa, né? Eu tenho essa tendência à pressão baixa. Aí você pensa, bom, ele está hipotenso. Que diabo é isso? Gente, hipotensão não é igual a choque, né? Nem sempre, quando nós vemos uma PA sistólica menor que 90, o paciente está chocado. Vocês sabem disso, né? Vocês sabem disso. Às vezes aquela menina da tua turma, bem magra, que corre na lagoa 5, 6 vezes, na praia uns 10 vezes por semana, ela tem o quê? Às vezes a PA de 90 de sistólica. Aí ela se incomoda, um dia ela está meio aborrecida, está com 80 de sistólica. Está chocada? Você vai pulsionar a veia dela e vai fazer soro fisiológico? Não vai fazer isso, né? Então, na realidade, a definição de choque ela é uma definição muito mais ampla, né? É lógico que ela envolve hipotensão. É impossível um paciente estar chocado e não estar hipotenso. Hipotenso ele tem que estar. Mas choque, na realidade, a definição é hipotensão acompanhada de sinais de hipoperfusão tecidual. Isso é o mais importante, né? Esses sinais de hipoperfusão tecidual podem ser dos mais diversos. Pode ser, por exemplo, uma queda do débito urinário, né? Num choque hipovolêmico hemorrágico, extremidades úmidas, pegajosas, enchimento capilar lentificado. Quando o paciente tem um choque, no caso, um exemplo também, no choque hemorrágico, onde existe uma perda hemorrágica significativa, ele pode ter confusão mental, ou seja, manifestações neurológicas, tudo bem? Nós sabemos que a maioria dos casos de choque é acompanhada por um influxo simpático exagerado. Vou dar só um exemplo. Quando eu perco muito sangue, eu hipoperfundo o baroreceptor. O baroreceptor hipoperfundido libera o centro adrenérgico. Então cai no sangue do cara milhões de noradrenalinas. Então ele tem taquicardia, ele tem aquela palidez, né, que nós encontramos no paciente em choque hemorrágico. Então, na realidade, se você observar, o conceito é mesmo mais amplo para a gente poder definir e amarrar um paciente em choque, né? Para definir o choque, na realidade, né? Então, como é que eu definiria? O choque teria que ter a presença disso aqui, né? Alteração do estado mental, taquicardia. Uma coisa, eu vou chamar a atenção nesse slide, que nos preocupa, né? E muitas vezes nós não entendemos. Por que um paciente que está chocado, ele está taquipneico, né? Aparentemente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O sujeito está perdendo... Vou dar o exemplo mais uma vez do choque hemorrágico. Ele está perdendo volume. E por que ele está com a frequência respiratória alta? O que isso tem a ver uma coisa com a outra? Bom, gente, existem várias razões para o indivíduo em choque estar taquipneico, tá? Parece que a taquipneia inicial do choque, você chega no leito do paciente, ele está taquipneico, essa taquipneia pode ser explicada por hipóxia tecidual, ou seja, eu levo pouco sangue às células do organismo, né, que é a definição de choque, eu vou hipoperfundir os tecidos e parece que isso, de alguma razão, por alguma razão, libera o centro respiratório. Então o indivíduo começa a hiperventilar exatamente em resposta à hipóxia tecidual. Pouco sangue nutrindo as células, tá? Tudo bem? Agora, no decorrer do choque, essa taquipneia pode ter outros fatores contribuintes.
Exemplo, se eu perco volume, mais uma vez eu estou me referindo ao choque hemorrágico, eu vou hipoperfundir células, as células vão entrar em metabolismo anaeróbio, vai ser gerado ácido lático, o ácido lático dá acidose metabólica, não é isso? E a acidose metabólica causa hiperventilação, numa tentativa de compensá-la, né? É uma outra causa. Em fases mais tardias do choque, né, a taquipneia pode ser justificada, tá, por um pulmão de choque, que a gente chamava antigamente, que hoje em dia nós chamamos de síndrome do desconforto respiratório agudo, né? Marcelo, mas espera aí, o sujeito perdeu volume, o que tem a ver o pulmão dele fazer, por exemplo, uma SARA, que é o outro nome de síndrome de desconforto respiratório agudo? O que o choque hemorrágico tem a ver com SARA? Hoje em dia nós sabemos o seguinte, toda célula persistentemente hipoperfundida, ela pode produzir mediadores inflamatórios. Isso pode acontecer. E esses mediadores inflamatórios podem orquestrar uma lesão à membrana alvéolo capilar. Então isso é possível, nem sempre nós encontramos, tá? Então por isso um paciente que permaneceu com choque hemorrágico por algum tempo, ele pode complicar a evolução dele com SARA. Não é frequente no caso do choque hemorrágico, mas pode acontecer, tá? Então 3 razões para o paciente ficar taquipneico. Inicialmente, hipóxia tecidual, né? Depois, acidose lática, que é uma acidose metabólica, e depois alguns pacientes complicando com síndrome do desconforto respiratório agudo, tá? Outra coisa importante, se eu falo de acidose lática por hipoperfusão tecidual, eu estou falando de acidose metabólica. Então essa é uma característica do choque, um base excess negativo, né? O valor normal do base excess é -3 a +3. Se eu tenho muito ácido lático, eu estou consumindo base, né, para tentar melhorar essa acidose. Se eu estou consumindo base, o meu base excess cai. Então ele é menor do que -5. Tudo bem? -6, -7, vai depender de caso a caso. O lactato pode ser dosado no sangue também. A gente vai ver que hoje em dia isso não é tão importante como era no passado. Todo mundo prefere acompanhar o choque e a resposta terapêutica olhando para o base excess. Tudo bem. Outro fator importante, queda do débito urinário. A queda do débito urinário é uma forma também, né, de nós observarmos a hipoperfusão tecidual. Está caindo o débito urinário, o rim está sendo hipoperfundido, tá? E hipotensão, tem que estar na definição, é óbvio, né? Tem que estar na definição, ela não pode ser isolada, mas tem que estar na definição. Ah, Marcelo, mas eu não me conformo só com essa história de PA sistólica. Eu queria uma definição, né, dessa hipotensão dentro do contexto do choque em relação a PAM. Eu quero botar a PAM aí. Tudo bem, vamos botar. Você vai abrir o capítulo do Harrison de choque, por exemplo, ele define o choque, a hipotensão do choque, não se referindo à PA sistólica, como alguns outros livros se referem. Ele se refere à PAM, né? Ele coloca uma pressão arterial média menor que 60 milímetros de mercúrio. Tudo bem? O normal vai de 70 a 105, tá? Então ele coloca aqui menor que 60 milímetros de mercúrio. Pronto, estamos amarrando aqui o choque, tá bom? Tudo bem? Vamos lá. Como é que nós vamos monitorar o paciente chocado, né? Olha só, tem um livro aí que está na praça que chama Emergências Clínicas Baseadas em Evidência. Esse livro é do Departamento de Emergência do HC, né? Do Hospital das Clínicas lá da USP, né? E o capítulo deles de choque é um capítulo até muito interessante. Ele divide da seguinte forma da abordagem ao choque. Primeiro, o reconhecimento do choque, né? Que é uma coisa importante, né? Em seguida, a avaliação clínica e a monitoração clínica do paciente. Em seguida, a monitorização invasiva, tá? Então, eu vou dividir dessa forma para vocês. Bom, como é que nós vamos, né, avaliar o paciente chocado no pronto-socorro? Em primeiro lugar, verificar a frequência cardíaca, verificar a pressão arterial, temperatura, oximetria de pulso, monitorização do débito urinário. Ou seja, elementos que são mais fáceis de serem aferidos, né? Ali imediatamente no paciente que está sendo atendido. Tudo bem? O que acontece? Frequência cardíaca vai estar alta. Por que a frequência cardíaca está alta? Né? Por quê? Porque geralmente nós temos uma liberação adrenérgica no choque. Aumenta a frequência cardíaca, causa vasoconstrição periférica em alguns tipos de choque. Tá? Pressão arterial, fundamental, inicialmente pelo esfigmomanômetro.
não vamos transferir o paciente para o CTI ainda, para a gente monitorar com catéter de PAM, em artéria radial. Por enquanto, não. Temperatura, oximetria de pulso e monitorização do débito urinário. Pronto. Né? Nesse momento, está na hora de nós monitorarmos o paciente de uma forma mais adequada. Tá? É isso que eu vou comentar agora com vocês. Vamos acompanhar uma coisa aqui importante. Então, esquece a monitorização clínica, já vimos o que é importante. Vamos agora para uma monitorização um pouquinho mais sofisticada do paciente chocado, tá? Vamos ver uma coisa aqui. Se eu tenho um choque hemorrágico, vou voltar novamente ao choque hemorrágico. Se eu tenho um paciente em choque hemorrágico, como é que você acha que vai estar o débito cardíaco desse paciente? O que vocês acham? O débito cardíaco está baixo. Eu não tenho volume para mandar para frente, débito cardíaco baixo, tá? Como é que vocês acham que vai estar nesse paciente, tá, a resistência vascular periférica? Como é que vocês acham que vai estar? A resistência vascular periférica vai estar alta ou vai estar normal? Vai estar alta. Sabe por quê? Eu estou hipovolêmico, hipoperfundi baroreceptor, liberei meu centro adrenérgico. Então o paciente está cheio de noradrenalina. Noradrenalina, que é liberada do terminal simpático, não é isso? A noradrenalina vai fazer taquicardia, a noradrenalina vai aumentar o tônus arteriolar periférico. Qual é o objetivo da noradrenalina aumentar o tônus arteriolar periférico? 2 objetivos. Ela, com isso, tenta manter uma pressão arterial satisfatória e, na realidade, ela também tenta redistribuir o fluxo sanguíneo. Por que isso? Frente a um choque hemorrágico, por exemplo, o organismo se mobiliza para tentar perfundir 2 órgãos nobres. Que órgãos nobres são esses? O coração e o cérebro. Em detrimento de outros órgãos, rim, principalmente leito esplâncnico. Então essa é a razão de nós termos a resistência vascular periférica aumentada. Tentativa de aumentar a pressão arterial e de redistribuir o fluxo sanguíneo. Tá certo? Então resistência vascular periférica aumentada. Marcelo, tem como você medir isso tudo num paciente chocado? Tem ou não, gente? Claro que tem. E esses dados hemodinâmicos, quando caem em prova, fazem com que a gente reconheça o tipo de choque do paciente, tá? Então vamos passar agora para a monitorização. Vimos a não invasiva, que é aquela idiota. Vamos passar para a monitorização invasiva do paciente chocado, tá? Olha só, há algum tempo atrás, né, se criticava muito, falava que era mulambenta, uma medida de monitorização invasiva chamada de pressão venosa central. O que era isso? Puncionava-se uma veia profunda do paciente, caminhava-se com um catéter, bem simples, né? Bem rudimentar, e deixava esse catéter na cava superior. Tudo bem? O que esse catéter media para a gente? Colocava o paciente deitado, pega a régua de PVC, bota lá, né, no suporte do soro, que a gente faz até hoje. E hoje em dia isso aí está sendo muito valorizado. O que esse catéter faz? Ele mede as pressões do lado direito do coração. Na realidade, ele avalia 2 coisas, né? Ele avalia a pressão de enchimento das cavidades, né, direitas, né? E a PVC, por exemplo, ela está muito baixa no choque hemorrágico. Por quê? 2/3 da nossa volemia estão concentradas nas veias. Então, quando eu tenho uma volemia baixa, eu vou ter um sangue no interior das minhas veias em pouca quantidade. Então, eu vou encher pouco as minhas cavidades direitas. Vou ter uma PVC baixa. Então, hoje em dia, como era antigamente, a PVC avalia o paciente com choque hemorrágico com o seguinte dado: olha, meu amigo, a PVC está baixa, esse sujeito está hipovolêmico. Isso serve no choque, é um dado interessante. Outra coisa que a PVC pode nos informar: existem determinados tipos de choque onde nós temos um aumento muito importante das pressões em cavidades direitas. Exemplo desse tipo de choque: embolia pulmonar maciça. O ventrículo direito não consegue bombear contra uma pós-carga que aumentou agudamente. O VD entra em falência. Quem enche cavidades esquerdas é o VD. As cavidades esquerdas não são enchidas, o cara entra em choque. Mas o VD entrando em falência, ele aumenta a pressão no seu interior. Claro, ele acumula sangue, não consegue mandar para frente. Esse sangue acumulado exerce uma pressão na parede do VD e essa pressão está aumentada porque eu tenho maior quantidade de sangue no VD. E isso se reflete por uma PVC aumentada.
né? Isso vai se refletir por uma PVC aumentada. Então, em determinados tipos de choque, a PVC está aumentada. No choque cardiogênico, no choque da embolia pulmonar, que a gente chama de choque obstrutivo, a PVC vai estar alta. Então, a PVC nos dá uma informação importante quanto à etiologia do choque, tá? E no caso do choque hemorrágico, hipovolêmico, as medidas da PVC servem também para a gente acompanhar o tratamento, tá certo? O que acontecia até recentemente na história do tratamento do choque? Você estava lá na enfermaria, sufoco total, PVC faz volume, observa, vamos fazer sangue, vamos fazer volume. Por que você está lutando na enfermaria? Porque não tinha vaga no CTI, né? Não é assim que acontece? Aí passava o staff do CTI pela enfermaria, ia almoçar, resolvia passar na enfermaria. Né? Foi seu colega de turma e tal, ia te chamar para almoçar junto com outros residentes. Aí ele olhava você lutando lá com a PVC, ria, né? Por que ele ria? Porque lá em cima ele tem o Swan-Ganz. Lá em cima ele tem o Swan-Ganz, que é uma forma mais sofisticada de monitorar o paciente. Só que hoje em dia, na maior parte dos choques, o Swan-Ganz tem sido deixado de lado. Não existe mais essa história de passar Swan-Ganz para todo paciente chocado. Os convênios até que agradecem isso, né? Então, na realidade, hoje em dia, o pessoal tem selecionado muitos pacientes que merecem o Swan-Ganz. Então, a PVC voltou a ser valorizada. Aquela história de tratamento de choque, acompanhar a clínica, acompanhar a PVC e acompanhar o débito urinário. Isso aí tem sido valorizado muito, para a alegria, né, de muitas pessoas que não têm como tratar um paciente em choque com monitorização mais sofisticada. Mas já que eu falei em Swan-Ganz, e ele não está totalmente, né, fora do tratamento do choque, ele pode ser usado em alguns casos, vamos revisar, na realidade, o que é a monitorização com Swan-Ganz. Em primeiro lugar, a PVC nós já vimos. Puncionamos a veia, progredimos com catéter até a cava superior. O que seria o catéter de artéria pulmonar? O catéter de Swan-Ganz. Nós vamos puncionar uma veia profunda também, vamos progredir com esse catéter vai entrar no átrio direito, ele vai entrar no ventrículo direito e ele vai ser posicionado na artéria pulmonar, tá certo? No momento em que esse catéter é posicionado na artéria pulmonar, ele pode medir para a gente, e mede, as pressões na artéria pulmonar. Isso tem muito pouca importância na aula de hoje. Não é o que nós queremos saber do Swan-Ganz. Mas tudo bem, ele está localizado na artéria pulmonar. O que acontece? Quando nós inflamos um balão que fica na ponta do Swan-Ganz, tá? À medida que esse balão vai sendo inflado, o catéter vai deslizando distalmente. Chega um momento em que o catéter encunha, que nós chamamos a expressão, o catéter encunha num ramo bem distal da artéria pulmonar. Nesse momento em que o catéter encunhou, essa é a expressão, esse balão e o transdutor passam a medir a pressão que está na frente dele. Passam a medir a pressão que está na frente do balão. A pressão que está na frente do balão é chamada de pressão venocapilar pulmonar, tá? Então, quando nós encunhamos o balão, o catéter desliza distalmente, impacta e passa a medir as pressões que estão distais ao catéter. Eu vou dizer que pressão é essa, pressão venocapilar pulmonar. Aí eu vou interromper agora a explicação e vou recordar com vocês alguns conceitos da aula de insuficiência cardíaca. Vamos ver? Gente, como é que chama o volume que está no ventrículo esquerdo ao final da diástole? Ou seja, o milésimo de segundo seguinte ele vai contrair. Como é que chama esse volume que o ventrículo acomodou antes dele contrair? Volume diastólico final, tá? O volume diastólico final, obviamente, eu tenho sangue numa cavidade. Esse sangue que está no ventrículo esquerdo ao término da diástole, ele exerce uma pressão nas paredes do ventrículo. Nós chamamos de pressão diastólica final de ventrículo esquerdo. Nós sabemos que essa pressão, ela é igual, essa pressão diastólica final do ventrículo esquerdo, essa pressão é igual à pressão no átrio esquerdo. Igual. Que é igual à pressão venocapilar pulmonar. Tá certo? Então eu posso dizer que a pressão venocapilar pulmonar, ela é igual à pressão no átrio esquerdo, que é igual à pressão diastólica final do ventrículo esquerdo. Essa pressão venocapilar pulmonar é também chamada de PCAP, PCWP, né? São vários nomes.
pressão venocapilar pulmonar, pressão de oclusão da artéria pulmonar. Tudo isso é sinônimo de pressão venocapilar pulmonar. Pressão de enchimento de cavidades esquerdas, tudo isso é sinônimo, tá? Então, na realidade, quando nós monitorizamos a pressão de oclusão, a PCAP, nós estamos observando o que está acontecendo em cavidades esquerdas, tá certo? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho um choque hipovolêmico hemorrágico. Obviamente, eu tenho pouco sangue. Se eu tenho pouco sangue, eu tenho um volume diastólico final ventricular esquerdo baixo. Se eu tenho um volume ventricular baixo, eu vou exercer uma pressão baixa, né, na minha parede ventricular. Vou ter, portanto, uma pressão diastólica final de ventrículo esquerdo baixa. Vou ter uma pressão no átrio esquerdo baixa. Vou ter uma pressão venocapilar pulmonar baixa. Então, a PCAP está baixa no choque hemorrágico. Por outro lado, vamos dar exemplo de outro choque. Por outro lado, quando eu tenho um choque cardiogênico, vamos imaginar o seguinte. Eu infartei 40% do ventrículo, da massa miocárdica do ventrículo esquerdo. Entrei em disfunção sistólica ampla. Eu não gero bomba para mandar um fluxo sanguíneo para nutrir adequadamente os tecidos. Estou em choque cardiogênico. O que vai acontecer com o meu coração esquerdo? Ele vai ter um débito sistólico baixo, vai acumular sangue nele ao término da sístole, aí o sangue que está vindo na diástole para encher ele vai acumular com sangue que ficou, que não foi mandado para frente. Então eu vou ter um volume diastólico final alto, né? Porque encheu o que tinha que encher, mas tinha lá dentro o que tinha que ser mandado para frente e não foi mandado. Então meu volume diastólico final está aumentado. Pressão diastólica final alta, pressão atrial esquerda alta, pressão venocapilar pulmonar alta, pressão venocapilar pulmonar alta, pressão hidrostática alta dentro do capilar pulmonar, extravasamento e congestão pulmonar. Então eu posso dizer que no choque cardiogênico de ventrículo esquerdo, a minha pressão de oclusão de artéria pulmonar é alta. Pegaram isso? Tudo bem? Então vamos amarrar aqui, antes de a gente entrar nas medidas, vamos amarrar aqui os principais parâmetros do choque cardiogênico, por exemplo. Como é que está a pressão de oclusão de artéria pulmonar? Alta, né? Então, acumulei sangue no ventrículo esquerdo. Transmitiu lá para cima, alta. Como é que está a PVC no choque cardiogênico de ventrículo esquerdo? Ora bola, gente. Nós sabemos que o ventrículo direito acaba sofrendo com a insuficiência do ventrículo esquerdo. Foi assim que eu comentei com vocês na aula de insuficiência cardíaca. Então, por tabela, o ventrículo direito sofre, né? O ventrículo direito sofrendo, ele não vai gerar um débito também adequado. Vai aumentar as pressões das cavidades direitas, PVC alta. Então, pressão de oclusão alta, PVC alta, tá? Existe alguma maneira de eu medir o meu débito cardíaco num paciente grave? Existe. Nós sabemos que o catéter de Swan-Ganz, ele também mede o débito cardíaco. Só que o débito cardíaco isolado não é uma medida confiável. O ideal que a gente meça o débito cardíaco dividido pela superfície corpórea. Como é que chama débito cardíaco por superfície corpórea? Índice cardíaco, que todo mundo sabe disso, né? Então, como é que vai estar meu índice cardíaco no choque cardiogênico? Baixo. É a mesma coisa que dizer que o débito cardíaco está baixo. O Swan-Ganz mede. Como é que vai estar a minha resistência vascular periférica no choque cardiogênico? É muito simples. Se eu estou gerando pouco débito, eu estou hipoperfundindo o baroreceptor. Catecolamina aumentada, então. Se a catecolamina está aumentada, eu vou ter o tônus arteriolar aumentado. Como é que está a resistência vascular periférica no choque cardiogênico? Alta. Ah, Marcelo, mas eu duvido. O Swan-Ganz mede resistência vascular periférica? Mede. Só que o ideal é que você também divida pela superfície corpórea, que a gente chama de resistência vascular periférica indexada. Só em questão de termo, né? Porque ninguém vai dar valor disso. Vai dizer que está alta, vai dizer que está baixa. Então, o índice de resistência vascular periférica, ou resistência vascular periférica indexada, alta. Então, está aqui. Arrumamos, sem olhar, o perfil hemodinâmico do choque cardiogênico.
Vamos ver o perfil hemodinâmico do choque hemorrágico? Vamos. Como é que está a PVC? Baixa. Como é que está a pressão de oclusão de artéria pulmonar? Baixa também. Como é que está o índice cardíaco? Não tenho sangue, não tenho volume? Baixo também. Como é que vai estar a minha resistência vascular periférica indexada? Alta, eu estou cheio de catecolamina. Então já amarramos o parâmetro hemodinâmico do choque hemorrágico e do choque cardiogênico. Tá certo? Isso não é complicado. Aqui estão algumas medidas, né, interessantes para a gente. Né? Então aqui, ó. Pressão arterial sistêmica, pressão arterial pulmonar, não interessa isso, né? Pressão venosa central, até o catéter de Swan-Ganz nos fornece. Mas um simples catéterzinho que nós vimos, que nós passamos na enfermaria e deixamos na cava superior, pode nos fornecer medida da PVC, tá? É muito comum a gente avaliar a PVC em centímetros de água, tá? Pressão de oclusão da artéria pulmonar. Aí não, meu amigo, aí precisa de Swan-Ganz. Pressão de artéria pulmonar, aí precisa de Swan-Ganz. Pressão de oclusão de artéria pulmonar, aí precisa de Swan-Ganz, tá? O que mais que precisa de Swan-Ganz? PAM precisa? Claro que não. PAM é um catéter radial. Você punciona e liga no monitor, né? Pressão arterial pulmonar média, precisa do Swan-Ganz. É um dado que nós vamos utilizar? Não. Índice cardíaco, aí a gente utiliza em questão de prova. Quem dá isso é o Swan-Ganz. Resistência vascular sistêmica indexada, quem dá é o Swan-Ganz também, tá? Tudo bem? Então eu vou dizer para vocês que os parâmetros que nos interessam aqui são a PVC, que pode ser dada por um catéter simples em cava superior, pressão de oclusão, aí precisa do Swan-Ganz, PAM, um simples catéter na artéria radial, pressão arterial pulmonar média não nos interessa, o Swan-Ganz que dá, índice cardíaco, resistência vascular sistêmica, o Swan-Ganz dá, tá? Então, índice cardíaco, resistência vascular sistêmica, pressão de oclusão de artéria pulmonar, o Swan-Ganz nos fornece. PVC, um simples catéter em cava superior. PAM, um simples catéter em artéria radial. Ah, porque não é a sua artéria radial, né? Dói para burro, né? Então tá aqui, tá? Então aqui são algumas medidas hemodinâmicas que nos interessam para a prova, tá? Eu diria PAM, eu diria PVC, eu diria pressão de oclusão, eu diria resistência vascular periférica indexada e índice cardíaco. Esses que interessam para a gente, tá? Vamos lá. Bom, com base nos dados hemodinâmicos, eu posso dividir os choques de duas formas, né? Choque hipodinâmico e hiperdinâmico. Vou explicar isso. Gente, o que é o choque hipodinâmico? O que é isso? O que é o choque hipodinâmico? É todo choque acompanhado de débito cardíaco, índice cardíaco baixo, e resistência vascular periférica alta, tá? Quais são esses choques? Hipovolêmico, já expliquei por quê, né? Cardiogênico, já expliquei por quê. O que é o choque obstrutivo? Vou dar exemplo, você tem obstrução, né? Obstrução alguma na circulação que impede um débito eficaz pelo ventrículo. Exemplo, embolia pulmonar maciça, obstruir a saída do ventrículo direito, um êmbolo muito proximal. Então, eu estou obstruindo o enchimento de cavidades esquerdas, né? Tamponamento cardíaco, eu estou esmagando o coração, estou impedindo que o coração encha, portanto, que gere um débito eficaz. Choque obstrutivo. Pneumotórax hipertensivo, estou apertando meu coração, angulando vasos da base, impedindo que ele se encha adequadamente e que gere um débito. Choque obstrutivo. Esses três tipos de choque, eu vou gerar um débito baixo. Esses três tipos de choque não costuma ter mediador inflamatório muito alto. Então o que vai acontecer? Eu vou ter resistência periférica alta, porque o indivíduo vai estar lotado de catecolaminas. E vou ter, obviamente, um débito muito baixo, tá? Nós chamamos de choque hipodinâmico. Vamos ver aqui, choque hiperdinâmico. O que é isso? Ah, Marcelo, olha só. Eu estou vendo um paciente aqui com sepse grave, choque séptico. Você falou na aula que o paciente com choque séptico, ele está com as extremidades quentes. Esse cara aqui está com a extremidade gelada. Como é que você diz que ele tem choque séptico? Olha só. O choque séptico, gente, a definição
é a seguinte, tá? Por que que um paciente com sepse grave, né, pode evoluir para choque séptico? Pelo seguinte, quando o indivíduo tem choque séptico, ele tem tanto mediador inflamatório que as veias dele se dilatam. Se dilatam. As arteríolas se dilatam. Presta atenção. Aonde que está a maior parte da nossa volemia? Está no território venoso. Então, quando eu dilato muito a veia e mantenho o mesmo conteúdo de sangue, eu vou acabar tendo uma hipovolemia relativa, não vou? Né? Uma coisa é você encher um copo d'água até a boca e pegar o mesmo volume e encher uma jarra. Vai ficar lá embaixo. Então, o que acontece? Para aquele diâmetro de veia, o meu volume, embora seja normal, está insuficiente. Então, a gente chama isso de alteração continente-conteúdo. Eu tenho muito continente para agora um conteúdo insuficiente. Então, se eu tenho um conteúdo insuficiente nessa veia que está muito dilatada, eu não vou conseguir encher direito a cavidade direita. Se eu não encho a cavidade direita, eu não vou encher a esquerda. Aí o paciente choca. A gente chama isso aí de venoplegia. A veia está dilatada demais e o volume agora está insuficiente para esse diâmetro de veia. Vamos ver o que acontece. Nesse momento, o paciente parece ser um paciente até hipovolêmico. Quando você aborda o choque séptico e entope o paciente de volume, 6 a 8 litros nas primeiras 8 horas, primeiras 6 horas, tá? O que vai acontecer? Você vai aumentar o conteúdo, vai aumentar o volume dele para aquele grau de dilatação da veia. Agora está compatível. A veia é dilatada, mas a compensação tem muito volume dentro dela. Aí eu começo a encher direito as minhas cavidades à direita. Aí as cavidades à direita vão encher a cavidade esquerda. No momento em que você enche adequadamente as cavidades esquerdas, você se depara com o seguinte parâmetro hemodinâmico. Vocês estão lembrados que os mediadores inflamatórios, eles promovem vasodilatação arteriolar? Gente, tônus arteriolar é pós-carga, não é? É. Então, a hora que você normaliza o volume nas cavidades esquerdas, o ventrículo esquerdo ejeta contra uma pós-carga baixa, que os mediadores inflamatórios estão circulando. A arteríola continua dilatada. Gente, quando o ventrículo esquerdo bombeia contra uma pós-carga baixa, o débito aumenta ou diminui? O débito aumenta. Então, eu posso dizer que, na realidade, o choque séptico, quando eu reponho o volume, eu tenho um choque com débito aumentado, tá? O paciente fica hiperdinâmico. Mas ele só vai ficar hiperdinâmico depois que você repuser volume, tá? Aí o que vai acontecer? Você vai ter uma nova realidade. Você aumentou o conteúdo dele, né? Tem mais sangue na cavidade esquerda, com uma resistência vascular periférica baixa devido aos mediadores inflamatórios. Aí você é capaz de dizer que o choque tem débito aumentado, tá certo? Aí aquele paciente com extremidade quentinha, né, com rubor facial, né, vai morrer bonitinho, né? Tudo bem? A gente vai ver que hoje em dia a mortalidade caiu, né, no choque séptico pelas novas abordagens. Anafilático é a mesma coisa e o neurogênico tem uma pequena diferença, depois eu vou comentar com vocês, tá? Então eu chamo isso aqui de choque hiperdinâmico. Bom, vamos ver outra coisa também importante, né, para a gente fechar a monitorização do paciente. Eu falei para vocês o seguinte, vamos organizar aqui. Monitorização clínica do paciente. Depois falei de monitorização invasiva, tá? Monitorização invasiva, ela é dividida em duas formas. A monitorização invasiva hemodinâmica, que a gente já viu o que é. E agora a monitorização invasiva nos fornecendo dados de oxigenação. Presta atenção que agora isso é muito importante. Vamos ver dados de oxigenação e onde a gente pode mexer com isso, tá? Existe um dado de oxigenação chamado de saturação venosa de oxigênio. Vamos acompanhar o trajeto do oxigênio no nosso corpo para a gente entender isso. O oxigênio ele é carreado pela hemoglobina, ele vem no sangue arterial, o ventrículo esquerdo bombeia um sangue rico em oxigênio. Esse sangue ele caminha pelas artérias, vai até as arteríolas, e das arteríolas ele ganha os capilares. Quem perfunde célula é o sangue que está no capilar. Tudo bem? Aí esse sangue no capilar rico em oxigênio é ofertado às células extraem o oxigênio e esse sangue passa para a vênula pós-capilar,
com um teor menor de oxigênio e da vênula pós-capilar passa para as veias, não é isso? E as veias enchem as cavidades direitas. Pronto. É assim que funciona, tá? Vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho um paciente com choque hemorrágico. Eu vou hipoperfundir as células dele. Essas células hipoperfundidas, elas vão tentar se defender dessa hipoperfusão aumentando a sua taxa de extração de oxigênio. É uma forma delas se protegerem. Então, quando elas aumentam a taxa de extração do oxigênio, é natural que o sangue que deixe os capilares e entre nas vênulas pós-capilares, ele entre com um teor menor de oxigênio, porque o oxigênio foi muito extraído pelas células em sofrimento isquêmico. Pegaram isso? Então eu posso dizer para vocês que no choque hemorrágico eu tenho uma saturação venosa de oxigênio baixa, porque as células extraíram muito oxigênio, passou do capilar para a vênula pós-capilar um sangue com um menor teor de oxigênio. Tá certo? Tudo bem? Ah, Marcelo, mas essa extração é eficaz? Não, não é eficaz. Mas é o que acontece. Outro exemplo de SVO2 baixa, choque cardiogênico de ventrículo esquerdo, ou de VD também. Eu bombeio pouco sangue pelas cavidades esquerdas, vou hipoperfundir minhas células, elas vão extrair muito oxigênio, passa oxigênio para as veias numa saturação mais baixa, numa concentração mais baixa. SVO2 também está baixa no choque cardiogênico. Amarramos isso, tá? Uma pergunta interessante. Marcelo, aonde você mede a saturação venosa? A gente vai pensar, olha, a gente mede a saturação venosa aonde tem sangue venoso, né? Aonde que tem sangue venoso? Ali, nas veias e na artéria pulmonar, onde tem sangue venoso, não é isso? Existe um modo, atualmente, da gente colher o sangue venoso, tá? Pelo catéter que está medindo a PVC. Tudo bem? Aí você colhe esse sangue e manda fazer a gasometria dele. Essa saturação venosa que você colheu do catéter de PVC é chamada de saturação venosa central. Tudo bem? Alguns autores a criticam porque, na realidade, o catéter de PVC está localizado na cava superior. E a cava superior drena para a cava superior somente uma parte do nosso sangue venoso. É uma crítica. A gente chama de saturação venosa central de oxigênio. E existe a saturação venosa colhida, obtida através de sangue colhido pelo catéter de artéria pulmonar. Lembra, na artéria pulmonar corre sangue venoso, né? Essa SVO2 é chamada de SVO2 mista, saturação venosa mista. Aí dizem alguns autores que ela é mais fidedigna porque na artéria pulmonar está sangue venoso que veio do corpo inteiro. Tudo bem. Do ponto de vista prático, não existe diferença, tá? Tanto é assim que os trabalhos atualmente usam muito a saturação venosa central, que é mais prática de ser colhida, já que muitos choques não são tratados com Swan-Ganz hoje em dia, né? Então essa aí é a saturação venosa de oxigênio. Mas existem outros dados de oxigenação importantes para a gente ter uma ideia, né? Quer ver? DO2, VO2 e taxa de extração. Taxa de extração já comentei com vocês. O que é DO2? DO2 é oferta de oxigênio para os tecidos. D do inglês é delivery, né? Oferta de oxigênio para os tecidos. Vamos imaginar o seguinte? Eu tenho pouco sangue, estou sangrando. Se eu estou sangrando, eu perdi sangue. Se eu perdi sangue, eu não oferto adequadamente oxigênio para os tecidos. Então, no choque hemorrágico, eu tenho uma DO2 baixa, tá? Sempre que eu oferto pouco oxigênio, sempre que a minha DO2 é baixa, a minha VO2, consumo de oxigênio, também é baixo. A VO2 é proporcional à oferta. Se eu oferto pouco, eu consumo pouco. Qual é a forma que o organismo tem que se defender disso? Tentando aumentar a taxa de extração. Adianta? Do ponto de vista prático, não adianta, tá? Mas é uma forma do organismo se defender. Então, sempre que eu tenho uma DO2 baixa, eu vou ter um consumo baixo. A forma de eu me defender é aumentar a taxa de extração. Isso eu estou falando para os choques hipovolêmicos e para o choque cardiogênico, tá? Tudo bem? Então, VO2 baixa, DO2 baixa, perdão, VO2 baixa. Tudo bem? Marcelo, tem alguma forma de eu aumentar a minha oferta de oxigênio para os tecidos? Tem, fazendo volume, né? No caso do choque hemorrágico.
melhorando a performance ventricular no caso do choque cardiogênico, aí eu vou ofertar mais oxigênio para o doente. Corrigindo uma anemia, eu estou dando hemoglobina para o doente, estou melhorando também o transporte de oxigênio dele, tá? Então tá aqui, DO2, VO2, tá? Se eu oferto pouco, eu consumo pouco. A forma de me defender é tentar aumentar a minha taxa de extração. Marcelo, mas a sua taxa de extração aumentada não vai aumentar seu consumo? Não. A taxa de extração é uma forma que o organismo tem de se defender, mas ela não é eficaz. Tanto não é eficaz que o consumo não aumenta, tá? Tanto não é eficaz que o consumo não aumenta. A DO2 baixa é sempre acompanhada de uma VO2 baixa. E a forma que a gente tem para se defender é tentar aumentar a taxa de extração. Gente, esses são os dados de oxigenação dos choques hemorrágicos e dos choques hipovolêmicos, tá? Tudo bem? Então, variáveis de oxigenação. Avaliação laboratorial do choque, para a gente passar depois para os tipos específicos de choque, né? Olha só, nesse livro, também de emergências clínicas, né, ele valoriza alguns dados laboratoriais do choque. Quer ver? Vamos lá. Base excess. Ele enaltece o base excess para o acompanhamento do choque, né? Gravidade e parâmetro para ressuscitação volêmica. Tudo bem? Ele enaltece